Olá, espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula na comunidade Evangelho Puro e Simples. Hoje falaremos sobre um dos livros mais polêmicos e que despertam grande curiosidade nas pessoas, sejam elas cristãs ou não. Falaremos um pouco sobre o livro de Apocalipse. Mas antes de começar a falar do conteúdo deste vídeo, eu peço que você clique em curtir e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Assim, juntos nós iremos obedecer uma das principais ordenanças deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa primeira aula será um panorama. Então nós teremos uma visão geral deste livro, que é uma revelação. Se você buscar a tradução, a Bíblia no idioma inglês, o nome desse livro é Revelations. Mas na nossa versão em português, temos o nome do livro como Apocalipse. Eu não vou me prender tanto à leitura dos versículos, como geralmente eu faço nos outros vídeos, porque eu quero, com a explicação, olhar do alto. Eu quero trazer aqui uma visão panorâmica. Quero apresentar a vocês uma visão mais macro deste livro. Mas, evidentemente, a gente precisa da Bíblia, da palavra de Deus. Então eu vou pedir, abra a sua Bíblia, então, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É comum que algumas pessoas tenham medo das palavras deste livro. E, de fato, devem mesmo temer, porque nós teremos, segundo a profecia, a volta do Senhor Jesus julgando o mundo e condenando os ímpios. Então, a partir do que a Bíblia inteira nos ensina, nós teremos uma divisão, com duas possibilidades apenas: céu e inferno. E esse livro dá detalhes de como será esse julgamento. Importante, antes de começarmos o estudo, avaliarmos o contexto. A quem foi destinado, quem escreveu, para quem escreveu. Eu sempre falo sobre isso com vocês, então eu estou apenas reforçando. Este livro não é um livro literal. O que você lê em Apocalipse ainda não aconteceu, ao menos não na sua totalidade. O que lemos em Apocalipse é fruto de uma revelação que Jesus deu ao seu servo, o apóstolo João, quando ele se encontrava exilado na ilha de Patmos. Vale lembrar que João era o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos já haviam sido mortos pelo viés do martírio, decapitados, apedrejados, crucificados, entre tantas outras atrocidades. Inclusive, para os mais céticos, existem registros históricos além da Bíblia que corroboram esses fatos. Basta pesquisar um pouco na internet e você vai encontrar esse tipo de conteúdo, de registros históricos afirmando esses acontecimentos. Fato é que a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Jesus, estava sofrendo forte perseguição, estava sendo devastada, apóstolos mortos, o povo judeu cristão sendo perseguido, e aqui podemos traçar então um paralelo, pois foi nesse período que ocorreu a maior diáspora do povo judeu, pois ficaram separados, divididos, sem terra, fora de Jerusalém, até 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque vale muito estudar a história do povo judeu. Não é uma diáspora apenas. Esse povo foi perseguido e sendo forçado a se deslocar por vários lugares ao longo da história da humanidade. É um povo que sempre foi perseguido, que por desobediência sempre foi provado por Deus, mas que sempre obteve perdão e misericórdia de Deus e que nunca, acredite, nunca será exterminado, eliminado. O nazismo matou mais de 6 milhões de judeus. Mas o domínio do Império Babilônico também exterminou e escravizou outros milhões.
e antes deles, outras tentativas aconteceram. Acontece que o Deus que fez a promessa é poderoso e fiel para cumpri-la. E esse povo tem o favor de Deus. Feito esse parêntese, voltemos agora para o livro de Apocalipse. A situação da igreja e dos cristãos era complicada. João era pastor em Éfeso, a capital da Ásia Menor. A perseguição sobre o império de Domiciano foi maior que a perseguição que ocorreu durante o império de Nero. Por mais difícil de acreditar que isso seja, porque Nero foi um monstro que incendiou Roma e botou a culpa nos judeus, nos cristãos, para depois poder matá-los. Aqui, mais um caso de tentativa de extermínio do povo judeu. Enfim, Domiciano deporta João para a ilha de Patmos, talvez tentando assim calar a sua voz e deixá-lo morrer na solidão. Velho, mas o que vemos pela perspectiva de João é outra coisa. Vamos ao texto. João começa a descrever a revelação de Jesus Cristo e Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se deve acontecer, é porque alguém maior que os acontecimentos determina que ela vai acontecer. E qual é a primeira visão que João tem? No capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois destas, devem acontecer. Quando João sobe, em visão, gente, não é que ele esteve no céu. Estamos falando de uma visão que Jesus Cristo, pelo seu anjo, revelou ao seu servo. Lembra lá no começo? Aqui, o pessoal já se enrola bastante. Aconteceu mesmo. É verdade, como ele subiu, como ele desceu. Gente, por enquanto não tem nada de complicado. É interpretação de texto apenas. Ele subiu em visão. Ele sobe e vê alguém sentado no trono, com um livro na mão, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ele escuta uma pergunta, que está no capítulo 5. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então ele percebe que ninguém foi encontrado que pudesse abrir o livro. João começa a chorar, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. Nem anjo, nem homem, nem demônio. Mas João escuta novamente uma voz, e essa voz diz: não choreis. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A minha recomendação, a minha sugestão, como sempre, é de que você leia o livro de Apocalipse inteiro. É um livro maravilhoso, tanto no aspecto literário quanto no aspecto espiritual. E sobre este livro é necessário ter maturidade espiritual para compreender, para entender tudo que ele apresenta, significa e representa para nós cristãos. Mas se você tem dúvidas e algumas coisas não fazem sentido ainda para você, não se preocupe. Quanto mais tempo de fé, quanto mais tempo lendo a Bíblia, mais entendimento você terá. Lembre-se, a revelação de Deus, para nós, ela é progressiva. À medida que nossa mente vai compreendendo algumas coisas, Deus vai se revelando mais e mais para nós. Às vezes, você lê uma passagem e essa passagem não faz o menor sentido para você. Você não entende nada. Passam-se alguns meses, você retorna à leitura, e então as coisas começam a fazer sentido. Você cruza trechos, entende o contexto e a passagem bíblica conversa melhor com você. Quando falamos do livro de Apocalipse, temos ao menos 3 interpretações de igrejas evangélicas cristãs a respeito. Os pós-milenistas, os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Há ainda outras correntes de pensamento que divergem sobre vários aspectos do livro de Apocalipse. Eu vou citar aqui um exemplo. A igreja passa pela grande tribulação? A igreja será poupada da grande tribulação? Se você fizer uma busca na internet, você irá encontrar vários questionamentos como estes. Mas de verdade,
O que me preocupa e o que eu gostaria que também preocupasse você é o seguinte: nós estamos salvos? Hoje, se o Senhor Jesus voltar, estaremos salvos? Essa deve ser a nossa principal preocupação. Então, eu vou deixar que os teólogos, os especialistas, discutam os detalhes e vou me concentrar nas principais doutrinas, no que é fundamental para a nossa salvação. Quais são esses pilares fundamentais, então? Jesus irá voltar. Os mortos irão ressuscitar. Não dá para mexer nisso. Isso é doutrina fundamental da nossa fé. Não dá para eliminar que depois do julgamento, uns irão para o céu e outros para o inferno. Há quem acredite que ninguém irá para o inferno. Há aqueles que acreditem, inclusive, que o diabo será perdoado e irá para o céu. Então, essas coisas não dá para mexer, porque não tem embasamento bíblico. É necessário fazer muita manobra, muito malabarismo, espremer daqui, apertar de lá, para fazer com que a palavra de Deus se adeque a esse tipo de pensamento. Quando, na verdade, nós é que devemos nos adequar à palavra de Deus. Na Bíblia está escrito: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Também está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é como um espelho. Eu acordo de manhã e olho no espelho, antes de sair para trabalhar, para os estudos, enfim. Se tem alguma sujeira no meu olho, se a camisa está amassada, eu tenho a chance de arrumar, de corrigir. Não vou mudar o espelho, eu vou mudar algo em mim. Então, não dá para mudar a Bíblia, não dá para mudar a palavra de Deus. Mas também está escrito, segundo de Timóteo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, existem já hoje em dia. Quando a Bíblia foi escrita, estava lá, porque virá tempo. Atualmente nós podemos dizer, estamos nesse tempo. Chegou esse tempo em que as pessoas se voltam às fábulas, acreditam no que querem, no que é conveniente a elas. A visão que eu acredito e acho que faz mais sentido é a visão que entende as revelações do livro de Apocalipse como um paralelismo progressivo, que significa o seguinte: esse livro está dividido em algumas seções, são 7 seções paralelas. A primeira seção vai do capítulo 1 ao capítulo 3. São 7 candeeiros, as 7 igrejas. A segunda seção compreende dos capítulos 4 a 7, os 7 selos. A terceira seção, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta seção, capítulos 12 a 14, é o levantamento do quarteto do mal. O dragão, que é o diabo, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é a religião prostituída, apóstata. A quinta sessão vai dos capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. A sexta sessão vai dos capítulos 17 a 19, que é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Cai a grande Babilônia, temos capítulos 17 e 18, cai o anticristo, o falso profeta, cai o dragão, e a sétima sessão vai dos capítulos 20 a 22, onde aparece o reinado das almas, aparece a segunda vinda de Cristo e o juízo com novos céus e nova terra. Por que eu digo para você que são sessões paralelas e progressivas? Porque em cada uma dessas sessões, dessas 7 sessões, uma verdade essencial e principal aparece. Então ela fica como um sino soando sempre. Então não adianta você ler o livro de Apocalipse como você saísse do ponto 0 ao ponto 1000, numa linha de progressão. Você vai ler o livro do Apocalipse como sessões que se sobrepõem, elas se encaixam. E cada sessão paralela dessa vem enfatizando a mesma verdade: a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo.
e a sua vitória sobre os seus inimigos. É nessa perspectiva amilenista que eu gostaria de apresentar para vocês um panorama do livro de Apocalipse. Talvez, com essa forma de leitura, não seja tão difícil de entender. Na medida que você vai avançando, elas vão ficando mais claras. Vamos começar pelo capítulo 1, que dentro da visão que eu expliquei, está na primeira seção. Aqui temos uma verdade central, que aparece no livro. Veja o que diz o versículo 7 do capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, temos aqui uma mensagem para a igreja, e a mensagem é: ele virá e virá visivelmente, publicamente, e ele virá para julgar a todos. Agora, vamos para a segunda seção paralela, que são os 7 selos. Cada selo aberto representa uma espécie de luta, de prova, de perseguição, de sofrimento que a igreja enfrentará. João introduz esta seção paralela com o capítulo 4 e 5 para nos mostrar que enfrentaremos situações difíceis. Vai ter guerra, terremoto, fome, perseguição, pandemia, mas antes, João nos mostra no capítulo 4 que Deus está no trono e no capítulo 5 que Cristo está com o livro da história na mão. E isso para nós é um bálsamo, é um alívio, pois sabemos que a história não está sendo escrita com base nos acontecimentos e nas decisões dos homens de forma aleatória. Então, o que deve, não é o que pode nos trazer, mas o que deve nos trazer descanso, paz e confiança, é saber que a história, o destino e todos os fatos estão sob o controle de Deus. Ele sempre controlou, ele sempre governou e agora ele segue para a consumação final. E nós sabemos que a vitória vai ser do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na segunda sessão paralela que vai aparecer, da segunda vinda de Cristo, olha aí o capítulo 6. Você vai perceber aqui uma cena do juízo de Deus. Eu vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram por terra como uma figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos, os seus lugares, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, os montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Esses acontecimentos se referem à segunda vinda de Cristo, ao dia de Deus, o dia da segunda vinda de Cristo. Vamos agora olhar o que está escrito no capítulo 24 de Mateus, dos versículos 29 a 31. Porque, embora esteja escrito com outras palavras, é exatamente isso que está sendo descrito. Naqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vamos ver agora a terceira sessão. Mas antes, vale entender o que significam os 7 selos, o que significam as 7 trombetas. Os selos, à medida que são abertos, representam problemas, perseguições, sofrimento que virão sobre a igreja. O mundo persegue a igreja. E o que são, então, as 7 trombetas? São um juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Mas por que é um juízo parcial? Porque agora que as trombetas estão soando, estão advertindo. Isso representa o juízo de Deus, mas também a misericórdia de Deus. Notem que quando as trombetas soam,
e a ira de Deus cai sobre o mar, terra, rios, astros e homens, nunca é consumida a terra em sua totalidade. Sempre uma parte é poupada. As trombetas são um sinal de convocação, de chamado ao arrependimento. A cada trombeta tocada é uma nova oportunidade para o ser humano se voltar para Deus. Vamos ver o que está escrito no capítulo 11, versículos de 15 a 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Novamente, João faz menção à segunda vinda de Cristo. Veja outra passagem que retrata algo semelhante, mas com outras palavras. 1 Coríntios 15, versículos 23 a 25, nós temos o seguinte: mas cada um, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Vamos para a quarta sessão, dos capítulos 12 ao 14. Esta sessão trata do levantamento do quarteto do mal, que são o dragão, que é o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Para esta sessão, qual é a mensagem central? Nós temos aqui: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quando se dará a ceifa? Que os anjos de Deus serão enviados para ceifar e para recolher os santos de toda a parte, colocar no celeiro, e os outros, como palha, serão entregues ao fogo. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Veja o que está escrito também em Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós temos essa verdade sendo repetida de forma paralela: a segunda vinda de Cristo e o juízo. Vamos então para a quinta sessão, capítulos 15 e 16. Agora são as 7 taças da ira de Deus. Então vamos entender uma coisa importante aqui. Se nos capítulos 8 a 11, que traz para a gente as trombetas, o juízo, ele vem, de certa forma, com um pouco de misericórdia, nas 7 taças da ira, o juízo vem completo, pois agora é o juízo final. Ou seja, nas 7 trombetas, Deus olha para esse mundo mal e ainda chama esse mundo mal para o arrependimento, porque o juízo não está completo. Ele vem com misericórdia. Mas nas 7 taças é já o fato do juízo. É quando Jesus voltará. Aí ninguém tem mais chance, não tem mais jeito, não dá tempo de se arrepender. E é por isso que as outras visões escatológicas enfrentam um grande problema. É porque nas outras visões, os teólogos passam a ideia de que existe uma espécie de segunda chamada. E quem não foi na primeira poderia ir na segunda. Mas o que nós entendemos é que se Jesus voltou, acabou. O noivo chegou, fechou a porta, e quem não tinha azeite e não estava vigiando, ficou para fora. Nas 7 taças, você vai perceber, elas caem exatamente onde as trombetas caíram, nos astros do mar, nos rios, na terra, nos homens. E a partir da leitura da Bíblia, nós podemos começar a ver as coisas acontecendo na natureza e entendemos que são alertas de Deus para a humanidade, para que o homem se volte para Deus.
enquanto ainda é tempo, enquanto ainda é possível. E via de regra, isso realmente acontece. Quando nós tivemos o tsunami no Japão, anos atrás, vimos um aumento de pessoas nas igrejas buscando a Deus. Quando nós tivemos recentemente a pandemia do Covid, nós também pudemos constatar um grande número de pessoas buscando a Deus, buscando em Deus refúgio, salvação. Então, desde que Jesus profetizou que aconteceria, guerra, fome, terremotos e tantas outras catástrofes, passando pelo livro de Apocalipse e também relatando esses fenômenos da natureza, agindo de forma implacável sobre a humanidade, isso são sinais das trombetas soando, das 7 taças da ira de Deus sendo derramadas. A penúltima sessão paralela vai dos capítulos 17 a 19 e descreve a queda do quarteto do mal. Então, nos capítulos 12 a 14, tem o surgimento do quarteto do mal, e dos capítulos 17 a 19 é a queda do quarteto do mal. Então, eles se levantam e eles caem, mas em ordem inversa. No 12, levanta o dragão, que é o diabo. No 13, levanta o anticristo e o falso profeta. No 14, a grande meretriz, a grande Babilônia. E aqui no 17 e 18, a grande Babilônia, que é a religião prostituída, é o comércio prostituído, é a política prostituída, são todos os elementos religioso, econômico, político, social, afastados de Deus. Então, para recapitular, eu já falei isso outras vezes, mas vale enfatizar porque isso é muito importante para a compreensão. Trata-se de acontecimentos, de profecias que são paralelas e progressivas. E à medida que você vai avançando com a leitura, com a compreensão, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Isso acontece com a Bíblia de maneira geral, pois foi o método, foi a maneira com a qual Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, escolheu se manifestar e se revelar para nós. Nós vamos lendo, aprendendo e cada vez mais o conhecemos. Como está escrito em João 17: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A que se refere essa passagem? De quem estamos falando aqui? Vamos pegar desde Abel, que foi o primeiro homem que fazia a vontade de Deus, que era temente a Deus e foi assassinado por Caim, foi morto, passando por todos os outros cristãos ao longo da história da humanidade, inclusive o bandido que foi crucificado ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que foram salvas pela graça de Deus estão no céu reinando, não o corpo, mas a alma dessas pessoas, pois o corpo delas ainda não foi glorificado. E continuando, nós temos a figura de Jesus voltando em um cavalo branco, seguido pelo seu exército, que é composto por anjos e por todos que foram salvos pela graça de Deus. As vestiduras brancas, de linho finíssimo, nos traz a ideia da justiça, de algo imaculado, puro. Outro trecho, e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Todo-Poderoso. Existe inclusive uma ideia de algumas pessoas que acham que essa batalha final acontecerá em Israel, em um lugar chamado Armagedon, que fica em Nazaré. Existe uma corrente de pensamento que acredita que o lugar dessa batalha final será esse, mas isso não é possível, pois trata-se de uma referência metafórica.
Esse local em Nazaré, chamado de Armagedon, é um local pequeno. Não dá para juntar reis, nações de todos os povos para guerrear. Gente, não é uma guerra nos moldes e padrões que nós conhecemos atualmente. Trata-se de uma figura de linguagem. É uma guerra que nós já conhecemos o vencedor. E a vitória se dará pelo poder da sua palavra. Não teremos bombas, tanques de guerra, navio, aviões. Teremos apenas a volta de Cristo glorificado, julgando o mundo e resolvendo tudo como num piscar de olhos. Chegamos agora à última sessão paralela, que vai dos capítulos 20 a 22. Mas antes, vale uma explicação. No capítulo 12, temos o levantamento do quarteto do mal, que surge para perseguir a igreja. A mulher ali não é Maria, como alguns pensam. Ali a mulher é uma representação da igreja. A intenção do dragão, o ataque, é ao filho da mulher. O objetivo é matar Jesus. Mas como não consegue matar Jesus, então o dragão ele persegue a igreja. No capítulo 20, então nós temos o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Novamente temos aqui uma linguagem figurada, pois se temos a figura do diabo sendo preso, e sabemos que o diabo é um anjo caído, é um espírito caído, não temos como prender o espírito, muito menos com uma corrente. Então, para nos ajudar a entender essas figuras, nós precisamos recorrer a outros textos, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Esse é um recurso que utilizamos para fazer a correta interpretação das Escrituras. No Novo Testamento, nós encontramos uma passagem falando sobre um valente, que é uma menção ao diabo. Podemos encontrar em Marcos, Mateus e Lucas a mesma passagem, descrita com algumas variações. Em Marcos 3:27, nós temos o seguinte: Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Mateus 12:29. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Mas em Lucas, nós temos a explicação mais detalhada dessa passagem. Lucas 11, versículo 21, diz o seguinte: Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Aqui, o valente é o diabo, e os bens que ele guarda e protege na sua casa são as almas das pessoas. Então, vem um mais valente que o diabo. Quem é o mais valente que o diabo? Jesus Cristo. Então, vem outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ou seja, você e eu estávamos na casa do valente antes da nossa conversão, mas o Senhor Jesus nos resgatou e nos fez livres. Em que sentido Satanás está preso, então? Entendemos que ele está preso no sentido que Satanás não tem poder, não tem liberdade para impedir que aqueles que foram escolhidos por Deus ouçam o Evangelho e sejam salvos. Ele não tem como impedir, atrapalhar a vontade de Deus. Como está escrito em 1 de Pedro: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Preste atenção na palavra, como um leão. O diabo ruge como um leão, mas ele está preso. Ele, então, é um gatinho preso, rugindo como um leão.
mas nada pode fazer para impedir o cumprimento da vontade de Deus na minha e na sua vida, e na vida de tantos quantos o Senhor Deus quiser salvar. Vamos agora para o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. As almas estão reinando no céu. Almas de quem? De todos que morreram fiéis a Deus e ao seu Cristo. Isso vai desde Abel até os dias atuais. Deus é um Deus de vivos. Deus está vivo e as almas dos seus seguidores estão vivas e reinando com ele no reino da sua glória. Mas os corpos serão ressuscitados e glorificados. E nessa ressurreição não haverá choro, tristeza, sofrimento, doença, não tem gordo e magro, bonito e feio, alto e baixo. Será um corpo glorificado, sem mácula, ou seja, sem defeito. Na última sessão do capítulo 20, a partir do versículo 11, nós temos novamente a evidência da volta do Senhor Jesus. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora eu faço aqui novamente um reforço, dizendo que existem várias abordagens para a interpretação do livro de Apocalipse. Eu escolhi falar dessa abordagem, pois entendo que seja a mais consistente. Notem que eu procurei sempre referenciar as passagens em Apocalipse com outras passagens. Vamos para o capítulo 21? Está acabando, aguenta mais um pouquinho. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia no céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Novos céus e nova terra significa que a terra, como conhecemos hoje, não existirá mais. Mas ainda que tentemos fazer um exercício de imaginação, não seremos capazes de entender e de vislumbrar o que Deus reserva para nós. Ainda que a Bíblia descreva o reino de Deus e a gente fique imaginando, não tem como chegar aos detalhes e entender tudo, por vários motivos. E o primeiro, e mais importante, é que este livro, e agora não falo apenas do livro de Apocalipse, mas me refiro à Bíblia inteira, esse livro ele foi escrito por inspiração do Espírito Santo de Deus. E o nosso conhecimento, a nossa capacidade de compreensão é limitada, se comparada com todo o conhecimento de Deus, que é infinito. Vou aqui trazer um exemplo e espero com isso deixar claro o que eu quero dizer. Quando você está conversando com uma criança, vamos pensar aqui uma criança de 5 ou 6 anos, você não usa o mesmo vocabulário que usa no trabalho com seu colega ou na faculdade com o seu professor. Você adequa a sua conversa para que a criança ela entenda o que você está falando, ela consiga compreender e a partir daí o diálogo flui. Assim Deus fez com a Bíblia, para que pudéssemos compreendê-lo, compreender a sua vontade, o plano de salvação e tudo mais. No entanto, os mistérios e a complexidade da Bíblia, de Deus, são infinitos. Algumas coisas nós só saberemos quando estivermos com Ele no reino da sua glória. O conteúdo que eu tinha preparado para o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham aprendido algo, tenham desmistificado um pouco esse livro que é um dos mais polêmicos e mais belos da Bíblia. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.